Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Uma vez mais, estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder uma nova semana. Estamos iniciando mais um estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Alda Mota de Itapetinga, na Bahia. Ela pede orações pela viagem que irá fazer para o casamento do filho pastor Gustavo, lá em Curitiba. Que tudo transcorra bem na viagem, que nada de mal aconteça. Um alô especial para Penha Furlane, de Serra, no Espírito Santo. Pede que oremos por ela, pelo filho e também por uma causa na justiça e pelos irmãos da igreja em Maringá. Um alô especial para Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Manuel Fernandes, de Brockton, em Massachusetts. Leonor Maia e Albino, em Portugal. Também tia Marta, lá em Portugal. Mônica Soares, em Portugal. Josias Rodrigues, de Guabiruba, em Santa Catarina. E também Dr. Simvaldo Dias, de Birigui, São Paulo, pedindo orações por Tiago Parente Valarini, que está internado há mais de 90 dias, já passou por várias cirurgias. Que Deus abençoe e restaure a saúde do Tiago Parente Valarini. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pelas bênçãos que nos tens concedido, pelos cuidados que nos tens dado a cada dia, a cada momento, por este momento que estamos tendo para estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Pedimos uma bênção especial para Alda Mota, que irá viajar para o casamento do filho pastor Gustavo, que tudo transcorra bem. Também pedimos que abençoes o Tiago Parente Valarini, que está internado há mais de 90 dias, que segundo a Tua vontade ele se recupere. Pedimos também que abençoes Penha Furlane e o filho para que tenha um encontro real contigo e também os irmãos da igreja em Maringá e uma causa na justiça que a Penha Furlane tem, que ela possa receber logo essa questão. Abençoes também Marli Abreu Lima, Manuel Fernandes, Leonor Maia e Albino, tia Marta, Mônica Soares, também Josias Rodrigues e todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que estejas com cada um, dando as bênçãos e fortalecendo na fé. Em nome de Jesus. Amém. Estamos já caminhando para o final desta série, onde nós estamos estudando temas que nós encontramos aqui no Evangelho de João. E João, o discípulo amado que escreveu este Evangelho, ele estava aqui procurando apresentar Jesus como uma fonte de salvação, uma fonte de cura, uma fonte de esperança para todos nós. E João, aqui no Evangelho, ele apresenta especialmente a cruz como sendo a glorificação de Jesus. Por que glorificação? Porque Jesus, ele veio a este mundo exatamente para morrer em lugar do ser humano. Por isso ele nasceu de uma virgem, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele cumpriu a missão pela qual ele veio, começou seu ministério aos 30 anos e aos 33 anos ele se entregou para morrer por nós. Tudo isso cumprindo as profecias de Daniel, especialmente capítulo 9. E Jesus então foi glorificado porque ele venceu. Por isso foi a glorificação na cruz. Normalmente a cruz era símbolo de vergonha, mas para Jesus foi uma vitória. E para todos nós pecadores, porque Jesus ele veio para morrer em nosso lugar. E se não fosse Jesus, nós não teríamos acesso à salvação. Estaríamos para sempre perdidos por causa do pecado que entrou aqui neste mundo, quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, transgrediram a ordem de Deus e pecaram. E Jesus então veio pagar esse preço. E quando nós lemos aqui em João, no capítulo 18, eu vou ler com vocês João, capítulo 18, a partir do verso 33, nos diz assim: Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Essa pergunta é sua? Ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino
não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Aqui no capítulo 18 de João, nós encontramos o julgamento de Jesus, e esse julgamento ele não é descrito em detalhes. Por quê? Porque o foco está na cena em que Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos. Esse é o foco do evangelista João. Ele não entrou em detalhes do julgamento. E então Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus, então, ele pergunta: por quê? Falaram para você que eu sou o rei? Essa pergunta é sua ou foi que falaram para você? E então Pilatos disse que ele não era judeu. E então Pilatos disse que foi o próprio povo de Jesus, o povo judeu, e os principais sacerdotes que levaram Jesus a Pôncio Pilatos para ser julgado. E então Pilatos perguntou: por quê? O que foi que você fez? Então Jesus respondeu: olha, o meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, as pessoas não estariam me trazendo aqui para ser julgado e condenado. Eles tentariam impedir que isso acontecesse. Mas o meu reino não é deste mundo. E então Pilatos perguntou: você é rei? E Jesus respondeu: de fato eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Então Jesus, ele não responde diretamente que ele é rei, mas ele disse, para Pilatos: você que está dizendo isso, E outras respostas de Jesus foi que ele veio a este mundo para testemunhar a verdade. E então Pilatos ele faz essa pergunta, que ele não esperou a resposta: o que é a verdade? Mas ao mesmo tempo que ele fez a pergunta, ele se voltou para a multidão que ali estava, tentando convencer a multidão a libertar Jesus, mas ele não esperou a resposta: o que é a verdade? E então Pilatos ele respondeu com a sua própria pergunta, conforme está aqui em João capítulo 18 e no verso 35, seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Então ele responde a própria pergunta dele, se Jesus era o rei. E Jesus respondendo então que o seu reino não era deste mundo, Pilatos, então ele deduziu de maneira bastante perspicaz que Jesus afirmava ser o rei. Ele deduziu, mas Jesus não disse que era rei. E isso então levou à importante explicação de Jesus de que ele havia nascido para dar testemunho da verdade e que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. E então Pilatos faz essa pergunta, que todos nós conhecemos a pergunta de Pilatos: o que é a verdade, mas não esperou a resposta. E sabemos que aqui no Evangelho de João, a verdade é um dos temas centrais deste Evangelho. Jesus, ele é a luz da verdade. Isso é o oposto de trevas e erros. O apóstolo João diz em João capítulo 1, verso 14, que Jesus é cheio de graça e de verdade. Também em João 1,17, João diz que a graça e a verdade vieram por meio dele, de Jesus. E ainda João Batista, ele deu testemunho da verdade, conforme está aqui em João capítulo 5, no verso 33. E também Jesus, ele afirmou que o seu Pai é verdadeiro, João 7,28. E o próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai. Então Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, verso 6. Também ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, verso 17. Então a palavra de Deus é a verdade. E ainda que tenha feito aquele questionamento, o que é a verdade, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa do seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que ele enfrentava. Pilatos ele não queria perder o seu cargo de governador ali da Judéia, e ele então estava fazendo o que o povo queria,
para que ele continuasse sendo governador, porque se ele soltasse Jesus, segundo os líderes judaicos estavam dizendo, os sacerdotes, ele estava contra César, porque não havia outro rei a não ser César. Então vejam, irmãos, às vezes nós somos pressionados por pessoas da própria comunidade cristã que nós frequentamos. Por quê? Porque às vezes nós descobrimos uma verdade na palavra de Deus, mas as pessoas elas nos levam a crer que aquilo não é mais verdade, que aquilo não é mais necessário, que aquilo foi abolido. Então as próprias pessoas de comunidades cristãs impedem outras de viver a verdade em sua vida. E nós precisamos, como eu tenho dito para vocês aqui nesta série, nós precisamos por nós mesmos estudar a Bíblia e pedir ao Espírito Santo a iluminação, a direção e decisões que nós deveremos tomar. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Ninguém vai poder salvar outra pessoa, mesmo que seja um filho, mesmo que seja o esposo ou a esposa, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Então é por isso que nós precisamos ter muito cuidado como é que nós estamos vivendo a verdade em nossa vida. Se nós conhecemos a verdade, como está na palavra de Deus, e não praticamos, nós vamos dar conta perante Deus na volta de Jesus. Então, Pilatos perguntou o que era a verdade, mas ele não esperou a verdade. Agora, aqui então, neste estudo que vamos fazer essa semana, nós vamos ver que chegou então neste momento, aqui neste dia que Jesus estava sendo julgado, chegou a hora da glorificação de Jesus. E ele então passou pela cruz e também ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós ficamos felizes porque vocês a cada dia estão estudando conosco a Bíblia, estão procurando ouvir a voz do Espírito Santo e estão também dispostos a seguir a verdade como está escrita na palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue nos iluminando, que o Espírito Santo continue nos direcionando para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Agora, como é que nós entendemos o conceito de que Jesus é a verdade? Como é que nós entendemos isso? Nós só estaremos entendendo completamente se nós vivermos as verdades que Jesus viveu enquanto esteve aqui na terra e que estão registradas em sua palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus é a verdade. Então nós vemos que a verdade ela está diante dos nossos olhos. E nós precisamos então entender este conceito de que Jesus, ele veio para vencer o pecado, morrer em nosso lugar e nos mostrar qual é a verdade que nós deveremos viver em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.